E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após encontrar Agatha sem vida no chão da mansão, ao levar uma intimação para ela, Marino vai abrir uma investigação para descobrir quem foi o responsável e o assassino de Agatha. Conversando com Caio, Marino consegue levantar os principais suspeitos por este crime: Irene, Petra, Angelina, Jussara, Gentil e Ramiro, e chama todos para prestar depoimento na delegacia. E o que o delegado descobre é surpreendente, pois uma pessoa deixa escapar um detalhe incrível e mais de uma pessoa pode estar envolvida. Durante os depoimentos, Marino vai perceber muitas pontas soltas. E ao receber um objeto que o perito encontrou no local do crime, Marino conclui que o principal suspeito de ter dado fim em Agatha finalmente foi encontrado. Já aperta aqui embaixo no botão gostei, se inscreve no canal e me fala de qual cidade que você está me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após o Marino encontrar Agatha sem vida no chão da mansão, toda ensanguentada. Caio estará do lado do delegado e vai entrar em desespero ao ver que a mãe está morta. Marino vai impedir que o Caio toque no corpo de Agatha e vai checar a pulsação da megera, concluindo que ela realmente foi assassinada. Caio entrará em desespero e vai chorar desesperadamente e dizer: "Eu sei que ela não valia nada não, Marino, mas é a minha mãe. Eu sei que tinha um monte de gente que tinha muito motivo pra fazer isso com a minha mãe. Mas ainda assim é cruel demais ver uma coisa dessa." Marino olhará para o Caio, surpreso pelo que o rapaz disse. O delegado vai aproveitar que os policiais estão examinando o local do crime e pedirá para conversar com Caio no canto. E Marino vai perguntar: "Caio, eu sei que é uma situação muito delicada, mas eu quero que você seja bem sincero comigo. Quem você acha que pode ter feito isso com a Agatha? Não me esconda ninguém, eu preciso de todos os nomes." Caio encara Marino e responde enquanto limpa as lágrimas: "Eu não sei não, Marino. A Irene vivia ameaçando a minha mãe, mas elas não se davam bem, né? Ela podia ter mandado alguém matar ela, como o Ramiro, né? Ou ela mesma fez o serviço." Marino presta atenção no Caio e pergunta novamente: Entendi. E você que estava mais próximo, sabe se mais alguém que teve alguma desavença com a Agatha ultimamente? Por menor que seja, sim, pode ser importante." Caio colocará a mão na cabeça, receoso, mas acaba dizendo: "Ô delegado, motivo muita gente tinha, né? Mas as pessoas acabam falando coisa só por falar, né? Tenho certeza que a maioria das pessoas que falou que ia acabar com a Agatha não ia ter coragem de fazer uma coisa dessa." Marino interrompe e insiste: "Caio, não me esconda nada, essa investigação é muito importante. Quem você sabe que queria fazer mal pra Agatha?" "Ah, Marino, a Petra teve recentemente uma desavença aí com ela porque ela é a mãe do Hélio, né? E ela fez o Hélio seduzir a minha irmã por interesse. Tem a dona Jussara, que falou várias vezes que queria matar ela, mas você sabe que a dona Jussara não ia ter capacidade de fazer uma coisa dessa. E o seu Gentil também, mas seu Gentil igual a Jussara não teria capacidade de fazer uma coisa dessa não. Mas eles falaram que queria acabar com a Agatha, né, depois das coisas que a minha mãe fez pra Aline e pro Jonatas. Mas não, eles não fariam nada mal a ninguém não." Marino coloca a mão no ombro de Caio e diz: "Eu sei que não, Caio, mas nesse momento eu preciso levar em consideração qualquer informação que eu tenho. Você se lembra de mais alguém?" Caio coça a cabeça e diz: "Ah, sei da Angelina também, foi ela que me falou sobre as ervas e ela tava com muito medo, muito decepcionado com a minha mãe. Elas eram muito próximas assim, eu sempre vi elas conversando. Mas é a Angelina, né, Marino? Também não faria mal pra ninguém não, ainda mais a Agatha, sempre foram muito amigas. E a Angelina não é capaz de matar nem uma formiga, né?" Marino fica pensativo com as respostas de Caio e responde:
Certo, certo, Caio. Eu acredito em você. Mas, de qualquer forma, eu vou precisar intimar todo mundo que pode ter qualquer tipo de relação com essa morte, porque aconteceu um crime muito sério aqui e a gente precisa averiguar tudo. Caio concorda com Marino e o delegado abraça o rapaz, diz que sente muito. Quando os policiais, o médico legista e o perito terminam de examinar o local do crime, eles retiram o corpo de Agatha para verificar as causas da morte. Marino pede para Silva o acompanhar até a delegacia para que possam enviar a intimação a todos os suspeitos do crime. Ao chegar na delegacia, Marino pede para os policiais entregarem as intimações para Irene, Petra, Angelina, Jussara, Gentil e Ramiro, exigindo que eles compareçam para darem seus depoimentos sobre o assassinato de Agatha. Enquanto isso, o advogado e cúmplice de Agatha, o Frazão, chega na delegacia para acompanhar o caso e pede para falar com Marino sobre o avanço da investigação. Marino responderá: "Como o senhor pode ver aqui, Dr. Frazão, nós vamos colher os depoimentos de todos os suspeitos por causa dessa morte e logo em seguida a gente vai seguir com a investigação. O trabalho da perícia também está sendo muito importante nesse caso." Frazão encara Marino e diz: muito bem, delegado. Inclusive, gostaria de contribuir para a sua investigação, também porque eu preciso da sequência toda papelada do óbito." Marino franze a testa e pergunta: "O senhor tá sabendo de alguma coisa? A Agatha te informou alguma coisa que poderia ser importante pro caso?" Frazão respira fundo e diz: "A Agatha já tinha me ligado avisando que ia fazer uma denúncia. Logo depois ela marcou uma coletiva de imprensa onde ela pretendia revelar algum segredo de alguma pessoa. Parece que ela descobriu algum crime de alguém e ela estava pronta para contar para todo mundo. Mas ela não chegou a me contar de quem era ou o que era." Marino ficará intrigado com a resposta de Frazão e afirma que vai considerar essa informação para a investigação. Frazão agradece a conversa com Marino e se coloca à disposição para ajudar e deixa a delegacia. Marino ficará pensativo com a saída de Frazão e diz para si mesmo: quem será que a Agatha iria desmascarar? Alguém que certamente cometeu um crime, mas quem? Neste momento, Silva entra na sala do delegado com o resultado do exame realizado no corpo de Agatha em mãos. Ele entrega para Marino e diz: "Ó, delegado, já saiu aqui o resultado do exame que mostra exatamente as causas da morte da Agatha." Marino abre o envelope e fica chocado com o resultado escrito no papel e percebe que uma reviravolta está prestes a acontecer no rumo dessa investigação. Ele diz: "Ô Silva, aqui tá dizendo que a causa da morte da Agatha é que ela foi envenenada? Então ela ter caído, os tiros e o pescoço não pode não ter sido a verdadeira causa da morte dela?" Silva colocará a mão na cintura surpreso com a informação e dirá: "Caramba, quer dizer que ela então foi envenenada antes de tudo? Então talvez alguém tá tentando fazer parecer que ela morreu de outra forma." Marino se levanta da cadeira e responde: "Talvez não, só se a mesma pessoa deu alguma coisa pra ela beber que tava com veneno. Talvez aproveitou que a Agatha não tava muito bem, mas agora isso aqui indica que pode ter sido mais de uma pessoa que tentou matar a Agatha. Agora, mais do que nunca, nós vamos precisar coletar o depoimento de todos os suspeitos, de cada um deles." Silva concordará e afirma que todos já devem estar chegando para esclarecer os detalhes mais sombrios dessa história. Um tempo depois, Irene, Petra, Ramiro, Jussara, Angelina e Gentil esperam o delegado Marino chamar para dar os seus depoimentos na recepção da delegacia. Marino aparece e pede primeiro para conversar com Petra, que entra na sala do delegado apreensiva. Quando ficam sozinhos, Marino começa as perguntas. "Petra, você e a Agatha discutiram esses dias, certo?" Petra respira fundo e responde: Sim, nós brigamos porque eu descobri que ela mandou o Hélio, que é o filho dela, me seduzir só para esses dois colocarem a mão na herança da minha família. Mas eu não fiz nada, foi só uma discussão."
Marino afirma: tudo bem, eu não tô te acusando de nada, Petra. Eu só quero entender o que você tava fazendo na hora do crime, no dia que a Agatha morreu. Petra coloca a mão na cabeça e responde: Eu tava na sede da empresa do meu pai. Esse horário geralmente eu tô trabalhando. Eu só soube do que aconteceu quando eu cheguei em casa e vi a polícia lá ainda. Marino olha para baixo antes de encarar Petra novamente. Olha para os documentos e pergunta: e você sabia que o seu pai estava sendo envenenado pela Agatha? Petra nega com a cabeça e afirma: não, eu sabia que ele não estava se sentindo bem. Eu até fiquei desconfiada e pedi pro médico da família fazer uns exames nele. Mas a princípio eu não achava que a Agatha seria capaz de tanto. Marino faz anotações e agradece o depoimento de Petra e diz que ela está dispensada. Petra sai nervosa da sala de Marino, se despede de Irene, que está esperando para depor, e sai da delegacia. Do lado de fora, Petra entra em seu carro roendo as unhas e liga para Marta. Na ligação ela diz: oi, Marta. Eu tô muito nervosa, eu acabei de depor aqui na delegacia sobre a morte da Agatha. Eu posso conversar com você? Eu tô precisando desabafar, senão eu vou explodir com tudo que eu sei. Marta tranquiliza Petra e pede para ela ir até o seu escritório. A Miss Tarja Preta agradece a ajuda e segue para lá. Enquanto isso, na delegacia, Marino chama Gentil e Jussara para colher os seus depoimentos juntos. Os dois entram na sala do delegado olhando um para o outro, receosos com o que podem acabar revelando lá dentro. Gentil e Jussara se sentam na cadeira e Marino encara os dois e diz: a minha informação e o que eu sei é que vocês dois tiveram alguns atritos com a Agatha nos últimos tempos. Isso se confirma? Jussara olha para Gentil e decide falar primeiro. Confirma sim, seu delegado Marino. Desde que essa mulher amou pra minha filha ser presa, eu mandei ela se afastar da minha família, senão eu acabava com ela. Gentil arregala os olhos com a forma que Jussara se expressa e diz: Jussara do céu, isso é coisa que se diga aqui na delegacia? Jussara percebe que falou demais e afirma: não, mas eu falei isso da boca pra fora, seu delegado. Jamais que eu ia ter coragem de atirar em alguém assim, nem matar, né? Nunca incentivei a violência. Marino observa Jussara com um olhar suspeito. Ele olha para Gentil e diz: eu sei, dona Jussara, eu sei. E você, Gentil? A informação de que o senhor brigou com a Agatha procede? Gentil segura firme em sua bengala, enquanto soa de nervoso e afirma: sim, seu delegado. Eu fiquei muito decepcionado com a Agatha quando ela se casou com o Antônio, mesmo ela sabendo que o Antônio foi o responsável pelo atentado que o Jonathan sofreu. Todo mundo sabe disso, né? Por isso eu mandei a Agatha nunca mais procurar a gente. Marino cerra os olhos e pergunta: e eu também tenho a informação de que o senhor deu uma arma para Aline se defender do Antônio? O senhor, por um acaso, teria outra arma em posse que poderia ser utilizada nessa ocasião da Agatha? Gentil arregala os olhos com a pergunta e gagueja ao responder: eu não tenho arma não, a arma que eu tinha era aquela. Jussara percebe que Gentil está visivelmente nervoso e interrompe o depoimento do amado e afirma: Gentil não tem mais arma nenhuma não, viu, seu delegado? Uma das coisas que eu exigi quando nós voltamos a namorar era que ele desse um fim em qualquer arma que ele tivesse. Que eu não queria mais saber disso dentro de casa não, sabe? Mas ele me disse que não tinha e eu nunca encontrei nada na casa dele. Gentil olha para Jussara, aliviado por ela ter o ajudado. Marino acha a atitude dos dois muito estranha e ele olha com desconfiança para eles, pois eles eram pessoas que o delegado jamais teria razão para desconfiar, mas o depoimento dos dois é muito estranho. Marino então pergunta: e onde é que vocês estavam no dia, na hora que a Agatha foi morta? Jussara responde: a gente tava lá em casa, né, na casa da Aline, né, como o senhor sabe, a minha filha tá grávida e depois de tantas ameaças já que ela sofreu, não acho muito bom ela deixar sozinha não, né, aí o Gentil tava comigo também. Marino agradece o depoimento dos dois e avisa que por enquanto é isso. Jussara sai da sala
E o delegado estranha sobre a Jussara não ter mencionado sobre o dia em que ela fez ameaças de morte para Agatha dentro da delegacia, onde as câmeras captaram toda a ameaça e colocam Jussara no topo da lista de suspeitos. Quando Gentil e Jussara saem da delegacia, eles olham um para o outro e Gentil diz, apreensivo: Jussara, você tá maluca? A gente não tava na casa da Aline coisa nenhuma. Mentir pra polícia assim é crime. Jussara arregala os olhos e diz: quer falar mais alto? Ninguém precisa saber disso não, homem. Eu só falei pro delegado não suspeitar ainda mais da gente. Gentil repreende Jussara por essa atitude e os dois vão embora brigando. Enquanto isso, Marino chama Angelina para depor em sua sala. Angelina entra na sala do delegado segurando a sua corrente na mão. Se senta na cadeira e Marino começa a perguntar: Angelina, da última vez que nós falamos sobre a Agatha, para mim ficou bem visível que você tinha muitos sentimentos por ela. Isso é verdade? Angelina dá uma leve engasgada e responde: Sim, delegado, eu não vou mais mentir sobre isso. Eu sempre fui muito amiga da Agatha, a gente sempre se deu muito bem, desde nova. E aí a gente sempre teve um amor muito forte de amigas, assim mesmo, né? Marino concorda com a cabeça e continua: Entendo. E a Agatha, pelo visto, não correspondeu a esse sentimento, certo? Angelina abaixa a cabeça com vergonha e responde: Não muito. Eu achei que sim no começo, a princípio eu achei que ela era realmente muito próxima também de mim. Mas eu me enganei demais com ela. Ela era o próprio demônio em pessoa. Ela só tava me usando pra conseguir o que ela queria, que era se casar com o Antônio e acabar com ele. Marino aproveita o gancho que Angelina deu e pergunta: Angelina, aproveitando esse tema, como é que você suspeitou que a Agatha estava envenenando o Antônio? Você por acaso ajudou ela com isso, talvez mesmo que sem saber? Angelina nega com a cabeça e afirma: Nunca, Marino, eu jamais iria ajudar ela a matar alguém, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Eu fiquei apavorada quando eu percebi que era isso. Eu vi ela temperando a comida do Antônio com umas ervas diferentes. E ele começou a ficar mal na mesma época, mas como eu ia saber? Marino pergunta: Mas você acabou suspeitando e você avisou ao Caio? Angelina confirma e diz: Isso, exato, eu consegui pegar um pouco dessa erva e eu entreguei pro Caio. Ele até foi mostrar e perguntar pro pajé do que era. Marino coloca os dois braços em cima da mesa e pergunta: E você guardou um pouco dessa erva com você? Angelina regala os olhos com a pergunta e sente seu coração acelerar. Ela respira fundo e responde: Não, eu entreguei tudo pro Caio, eu não queria saber disso perto de mim, jamais. Marino concorda com a cabeça e afirma que por hoje é só isso e que Angelina está dispensada. Angelina se despede de Marino e sai da sala segurando o choro, enquanto o delegado olha com muita desconfiança, pois o depoimento de Angelina foi o mais estranho até agora. Marino vai até a recepção e pede para Ramiro entrar na sala. O peão caminha nervoso e acaba trocando olhares com Irene, que não passa despercebido pelo delegado. Quando estão na sala, Marino pergunta: Ramiro, a Agatha chegou a te pedir para fazer algum serviço para ela nesses tempos? Ramiro engole seco e responde: Eita, que eu não faço nenhum tipo de serviço não, só nas terras, né? Mas a nova patroa pediu, ela tava pedindo pra eu ajudar ela numas coisas lá, mas eu não aceitei não, porque eu não faço nada além de mexer nas terras, né? Marino afirma: Ah, bom, Ramiro, melhor pra você. Mas e a Irene? Ela também pediu alguma coisa de você, alguma coisa peculiar? Ramiro bufa de nervoso com a pergunta e diz: Eita, que a dona Irene, eu não sou muito próximo não, eu não obedeço às ordens da Irene não, eu obedeço às ordens do Dr. Antônio, ele que é o patrão. Marino coloca a mão na testa e diz: Tudo bem, Ramiro, calma, mas você não respondeu a minha pergunta. A Irene te pediu de alguma forma pra
pra complicar a Agatha ou fazer qualquer coisa com ela? Ramiro puxa o ar com força, como se estivesse com falta de ar e responde: Não, seu delegado, Dona Irene não ia fazer isso não, ela é uma dama. Marino solta uma risada debochada e responde: Tá certo, Ramiro. Vou conversar com a Irene agora pra entender isso certinho. Por enquanto, você tá liberado. Ramiro se levanta rapidamente da cadeira e sai apressado da sala de Marino. Do lado de fora, Ramiro troca olhares novamente com Irene, que está tensa na recepção, e Marino percebe novamente a troca de olhares. Marino pede para conversar com a Irene e a víbora entra na sala do delegado. Quando estão na sala, Marino pergunta: Irene, você já ameaçou a Agatha de morte diversas vezes em público. Qual seria o motivo? Irene respira bem fundo e responde raivosa: Ameacei sim, mas foi da boca pra fora. Eu tava com ódio daquela desgraçada. Ela acabou com o meu casamento, tirou tudo de mim e ainda tentou fazer mal pra minha filha colocando aquele golpista do Hélio pra casar com ela. Você não acha que é motivo suficiente pra ameaçar ela, delegado? Marino responderá: O que eu acho é que vocês estavam em pé de guerra e você chegou a executar essa ameaça com a ajuda do Ramiro, é isso? Eu vi que vocês estão bem próximos. Irene soltará uma risada debochada e diz: Isso é uma ameaça, Marino? Mas é claro que não, eu nem saí da casa enquanto tudo isso aconteceu. Eu tava dormindo. Pode perguntar pra Gladys, pro Tadeu, pra Graça. Eu nem saí de casa. E outra, né? O Ramiro trabalha pro Antônio, né? Então, por favor. Marino agradece o depoimento de Irene e diz que por enquanto é isso. E a víbora vai embora da delegacia. Assim que fica sozinho com o Silva, Marino se levanta da cadeira e diz: Depois de tudo isso que a gente escutou, é praticamente certeza que não foi a mesma pessoa que envenenou a Agatha que foi a última pessoa que deu fim na Agatha. Eu suspeito que foram pelo menos 2 pessoas, e agora eu não tenho certeza nem se elas trabalharam juntas nisso. Pode ser que cada uma atacou ela de um lado. Essa mulher fez muito inimigo nessa cidade, Silva. Silva concorda e afirma: É, delegado, todo mundo que passou aqui tinha motivo claro para matar a Agatha. Neste momento, o perito entra na sala de Marino e diz que encontrou uma pulseira no local do crime e entrega o saco com o objeto dentro para o delegado. Ao ver do que se trata, Marino reconhece a pulseira na hora e diz: Mas essa pulseira é da Irene. Eu já vi ela usando várias vezes em jantares na casa do Antônio, na época que eu era mais próximo da família. Então ela pode ter sido uma das responsáveis pela morte da Agatha. Silva afirma que há um grande indício de que Irene pode ter matado Agatha, e Marino pede para eles irem imediatamente à casa de Irene. Enquanto isso, em sua casa, Irene está arrumando seu closet quando sente falta de uma das suas pulseiras preferidas. A megera se desespera ao se dar conta que isto pode ser uma prova contra ela. Irene liga para Ramiro desesperada e diz: Ramiro, eu preciso que você me ajude a encontrar aquela pulseira brilhante, a que eu tava usando naquele dia que a gente foi ter aquela conversinha com a Agatha. Se a polícia encontrar isso antes, nós estamos perdidos, Ramiro. Ramiro ficará nervoso e vai dizer: Mas patroa, como é que eu vou achar essa pulseira? Irene responde: Não sei, Ramiro. Se vira, procura no carro ou em algum lugar perto da mansão. Só espero que já não tenham achado. Ramiro diz que vai procurar e Irene desliga o telefone. Preocupada com a polícia, Irene vai correndo até o quarto de Graça e diz: Graça, se a polícia te chamar para depor sobre a morte da Agatha, eu preciso que você minta e diga que eu passei esse dia inteiro com você e o Danielzinho, tá bem? Graça se assusta com o pedido de Irene, se levanta da cama e diz: Você tá maluca, Irene? Eu não vou mentir pra polícia assim não. Se você fez alguma coisa errada, eu não quero saber. Irene se aproxima de Graça e encurrala a loira na parede, deixando ela assustada, e diz em um tom ameaçador: Se você não fizer o que eu tô mandando, eu acabo com a sua vida. E aí o Danielzinho vai crescer só com a vovó. Então acho bom você não me desobedecer, viu, Graça? Graça ficará apavorada com a ameaça de Irene.
e a campainha da mansão toca. Irene sai do quarto de Graça para ir atender. Ao abrir a porta, Irene é surpreendida ao ver Marino e os policiais na porta de casa, e o delegado diz, mostrando o saco com a pulseira: "Nós encontramos evidências de que você mentiu no seu depoimento. Nós encontramos uma pulseira sua no local do crime, o que quer dizer que você estava assim presente na mansão no dia que a Agatha morreu. Você vai presa, Irene." Irene se faz de desentendida e responde: "Olha, delegado, eu não sei como essa pulseira foi para lá. Alguém pode ter colocado para me incriminar, já passou na sua cabeça isso? Porque eu realmente não saí da casa esse dia e eu tenho testemunhas que podem comprovar." Graça desce as escadas e vê que Marino está pressionando a Irene. A víbora aproveita que a loira está na sala e pede para ela dizer a verdade sobre o dia da morte de Agatha. Com medo do que Irene pode fazer, Graça mente ao dizer: "A Irene não saiu de casa não esse dia, Marino. A gente ficou aqui em casa, eu, ela e o Danielzinho, a gente não saiu esse dia não." Marino fica surpreso com a declaração de Graça e diz que ela vai precisar dar este depoimento na delegacia, e a loira concorda. Irene dá um sorriso cínico para Marino e afirma: "Como você pode ver, você não tem provas suficientes para me prender, certo, delegado? Essa pulseira pode ser minha, mas alguém pode ter colocado lá, e não, eu não menti no meu depoimento. Agora, se você puder me dar licença." Marino olha com raiva para Irene e, antes de ir embora com os policiais, afirma que vai conseguir provar toda a verdade. Ao ficar sozinha com Graça, Irene suspira aliviada por ter conseguido escapar dessa e agradece o apoio da loira, afirmando que ela não vai ser presa de jeito nenhum. Quem será que foi o responsável pela morte de Agatha? Será que Irene realmente tem alguma culpa no cartório? Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.